Queridos irmãos, queridas irmãs, novamente retornamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, como aqui está. Hoje nós vamos tratar de um assunto cujo tema Consolador Prometido, capítulo 6º. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o tema Consolador Prometido, João fez essa anotação: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos disse, tudo o que vos tenho dito. João é quem fez essa anotação. Se nós pararmos para analisar, com todo respeito, muitas crenças religiosas que nós respeitamos ainda estão esperando o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Nós, os espíritas, nós já o recebemos a 18 de abril de 1857, quando Hippolyte Léon Denisard Rivail, pseudônimo de Allan Kardec, codificou a doutrina dos espíritos. Porque a doutrina dos espíritos é o cristianismo. O espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, o espiritismo é o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás, quando nós não tínhamos condições ainda de compreender tudo aquilo que o Mestre nos dizia, tudo aquilo que ele nos disse. Aí você poderá me interrogar da seguinte forma: mas nós não compreendemos o que ele disse? Sim, porque nós, os espíritas, acreditamos na pluralidade das existências, na imortalidade da alma. Nós acreditamos na reencarnação e temos provas suficientes para acreditar nesses fatores todos.
de forma que o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo é o Espiritismo, que retornou, ou melhor, que foi codificado por Allan Kardec em França, no ano de 1857, com o surgimento do primeiro livro dos Espíritos, que remonta às causas, que nos esclarece com muita clareza o porquê das desigualdades, o porquê que muitas pessoas, uns vivem na opulência, enquanto outros vivem em total decadência. Porque uns nascem com leucemia, porque outros nascem pobre financeiramente, ao lado de outras pessoas que nascem ricos financeiramente. E é natural que a doutrina dos espíritos não trata só dessa questão. Trata também da comunicabilidade, da comunicação com o mundo espiritual, nos provando, nos mostrando que a morte física não é o fim, que após a pessoa deixar o corpo físico, ele abre os olhos em outras dimensões. E nós temos prova suficiente através da mediunidade. Nós temos prova através de Francisco Cândido Xavier, que quando deixou o corpo físico, deixou mais de 400 livros psicografados. Divaldo Pereira Franco, mais de 300 obras. Eu mesmo, que não tenho vergonha de dizer, eu não tenho 4º ano de grupo. Para falar a verdade, eu cheguei até a negociar o meu diploma com a diretora, só não posso falar o nome da diretora para não complicá-la. Eu tenho 9 livros psicografados. E fora esses 9 livros, há mais de 30 anos, trabalhando com o professor Eurípides na área da cura, assistindo e amparando as pessoas necessitadas que durante esses anos todos têm nos procurado. Então vocês observem que eu não me preocupo assim com alguns erros de termos, essas coisas, até porque nós temos que ser o que somos dentro de um processo bem natural. Agora é preciso que as pessoas tomem bastante cuidado.
Porque espiritismo é uma coisa e espiritualismo é outra coisa. E 99% hoje que reina é o espiritualismo. Então, se nós passarmos uma peneira fina, principalmente no Brasil, nas casas espíritas, se nós pegarmos as casas espíritas, todas do Brasil, e passar uma peneira fina, sobra muito pouca coisa. Por que sobra muito pouca coisa? Porque com essa questão do liberalismo, é engraçado que os espíritas, por falta de coragem de estudar as obras básicas de Allan Kardec, têm recorrido ao misticismo e têm introduzido dentro das casas espíritas rituais que abomina o espiritismo. Então eu costumo dizer que a pior das enfermidades, é a falta de conhecimento em todos os sentidos. Inclusive, nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Então, nós deparamos com uma casa espírita e lá na frente, na parede estampada, um nome ilustre, de um espírito ilustre. Acreditamos, porque o nome é ilustre, mas lá dentro não é nada aquilo que a doutrina dos espíritos nos ensina. Lá dentro nós deparamos com Reiki, nós deparamos com apometria, nós deparamos com incenso, com trabalhos de preto velho. Veja bem, meus amigos, não estou com isso querendo dizer que estão errados e nem falando mal de ninguém. Até porque todos esses trabalhos são trabalhos alternativos que ajudam a humanidade, mas que não faz parte do espiritismo. Inclusive, eu costumo dizer sempre: procure nas obras básicas onde foi que Kardec permitiu a introdução desses rituais dentro da casa espírita, que eu sou capaz de vir a público e pedir perdão e, enfim, de pedir perdão. Mas Kardec nunca tratou desses assuntos e as casas espíritas que possuem esses tipos de trabalhos, naturalmente, conhecimento nenhum da doutrina dos espíritos codificado por Allan Kardec possui. Então é natural que a humanidade sinta medo quando se ouve falar em casa espírita. Primeiro que a humanidade
é desinformada. E segundo, quando ela procura uma casa espírita lá dentro, tanto a direção quanto aqueles que lá dentro trabalham, naturalmente, optaram desde o princípio pelo misticismo, e é óbvio que aquela imagem passada negativa para as pessoas, é natural que as pessoas vão sair da casa espírita com um sentimento negativo. Por isso que quando se fala em centro espírita, as pessoas logo pensam na Umbanda. E isso é falta de conhecimento. Porque a Umbanda é Umbanda. Espiritismo não tem nada a ver com espiritismo. E eu assumo em dizer que até em certos pontos, espiritismo é uma coisa e espírita, que deveria ser o seguidor do espiritismo, muito tem deixado a desejar. Porque o espírita deveria dar exemplos bons, deveria honrar o que Allan Kardec, em 14, 15 anos de existência, ele fez. Mas são poucos espíritas, principalmente no Brasil, que honra o que o mestre Lyonès, em França, fez com a doutrina dos espíritos. Então não deixemos nos enganar. Não devemos permitir sermos mistificados, iludidos, porque espiritismo, primeiro, é ciência, segundo, filosofia e, por último, religião. Agora, as pessoas são tão desinformadas que não param para analisar que, sendo ciência primeiro, nós, para dizer que a doutrina é também filosofia, nós temos que entender tudo de ciência. E nós sabemos que só Deus é conhecedor de toda a ciência. Vamos pensar que eu conheço toda a ciência. Aí eu posso dizer que o espiritismo é filosofia. Mas quando eu conhecer toda a filosofia, aí eu posso dizer que o espiritismo é religião. Só que quando eu tiver conhecimento 100% de ciência e 100% de filosofia, eu vou entender que o espiritismo não é religião. Porque a religião é sublime,
não é essa religião do conceito humano, essa religião da humanidade que leva à separatividade. Eu vou entender que religião é a unificação do ser interligado com Deus, onde Ele é a fonte inesgotável de energia que supre todas as nossas necessidades por toda a eternidade. Nós vamos entender que, depois de conhecer ciência e filosofia total, nós vamos entender que religião nenhuma na Terra, criada pelo homem, tem importância. Porque sabemos, depois da ciência e da filosofia, que existe um ser acima de tudo que nós imaginamos, que nos sustenta, que nos sustentou e que nos sustentará por toda a eternidade. Então hoje nós falamos um pouquinho a respeito do Consolador prometido e nós vamos dar sequência nessa leitura no próximo vídeo. É óbvio que o que eu disse aqui foi apenas uma pincelada, porque existe muitas coisas a ser comentada, tratadas, e o tempo é muito escasso. Então eu desejo a você muita paz e até o próximo vídeo.